Olá, pessoal. Meu nome é Dari Menezes, estamos aqui em mais uma edição especial do Bora Falar de Branding, conversando hoje sobre um tema que ele caminha junto com a construção de marca em tempos de responsabilidade, em termos de sustentabilidade. A gente vai conversar sobre ESG, sustentabilidade, como isso impacta na percepção de marca e na formação de reputação, ok? A gente vai conversar hoje com o professor Marcos Nakagawa. Ele também se chama, ele bota nas redes sociais professor Naka. Eu conheço o Marcos desde a sua época de Philips. O Marcos é um apaixonado, ele é autor, ele é mentor, ele é palestrante, ele é apaixonado pelo planeta e, acima de tudo, um belíssimo profissional de ESG e sustentabilidade, ok? Então, em um segundo, a gente vai botar aqui o professor Marcos Nakagawa para a gente conversar. Antes disso, só queria te lembrar que o Bora Falar de Branding é um projeto acadêmico, patrocinado pela Caliber, mas é um projeto acadêmico, sem finalidade sem fins comerciais, e que, acima de tudo, quer levar a mensagem de todo o ecossistema de temas relacionados com construção de marca, reputação, sustentabilidade, para o maior número possível de alunos de MBA do Brasil e para profissionais de comunicação, marketing, sustentabilidade e jornalismo. Ok? Se você concorda com isso e gostou do nosso conteúdo, de todo o canal, são quase 75 conversas gravadas, clique aqui embaixo, dá o seu ok e, acima de tudo, compartilhe esse conteúdo com quem você entender que faz sentido a gente poder conversar, tá bom? Em um segundo, então a gente está trazendo aqui para a conversa o professor Naka, Marcos Nakagawa. Até já, um abraço para todo mundo. Olá, pessoal. Estamos de volta agora, então, em definitivo, com mais uma edição do Bora Falar de Branding, conversando hoje com um amigo de longa data, Marcos Nakagawa, ou como ele se intitula nas redes sociais, o professor Naka. O Marcos, ele é autor, ele é mentor, ele é palestrante e, acima de tudo, ele é um apaixonado pelas questões de ESG e sustentabilidade. E aí eu posso dizer porque desde a época de Philips, quando eu conheci ele já era é, essa pessoa engajada, essa pessoa, acima de tudo, comprometida em fazer do nosso mundo um mundo melhor. Marcos, professor Naka, prazer ter você aqui no Bora Falar de Branding. Ariel, para mim é um prazer estar aqui também com esse seu público aqui que adora esse tema de branding. A gente precisa de mais branding também com sustentabilidade. Legal, legal, Marcos. E, de novo, né, é bacana quando a gente vê, quando a gente na estrada do tempo, a gente às vezes perde o contato com algumas pessoas ou com muitas pessoas. Mas quando a gente reencontra essas pessoas e vê que elas trilharam um caminho legal, é sempre uma alegria interna de perceber que, ainda que distante, as pessoas trilharam caminhos bacanas. Então, mais uma vez, seja bem-vindo ao Bora. E aí, Marcos, só para a gente começar, eu estou doido para conversar com você. Mas só para começar, o nosso rito aqui no Bora Falar de Branding é sempre a primeira pergunta, acima de tudo, levar para o lado pessoal. Entender muito quem é o Marcos, aonde o Marcos estudou, trabalhou e o que fez ele chegar nesse momento de carreira como professor da SPM, como consultor, como autor, palestrante, famoso multimídia, né? Famoso 10 em um. Conta Não um é pouquinho para gente. propaganda de palha de aço, não é propaganda de palha de aço, mas estamos aqui fazendo mil e uma coisas ao mesmo tempo, né, Dario? Muito bom, obrigado novamente pelo convite. É um prazer estar aqui com você para poder contar um pouquinho, né? Eu comecei lá estudando marketing e comunicação na graduação, fiz mestrado em administração, tenho doutorado em sustentabilidade, uma pós em administração, e ao longo da minha carreira aí passei dentro das questões de organizações sem fins de lucro, ONG, trabalhei lá na base mesmo, na Zona Sul de São Paulo, nos territórios, trabalhando com as questões sociais, trabalhei numa cooperativa de entidades sociais, depois disso acabei indo para grandes empresas como a Nestlé, trabalhei na Philips, né, da onde a gente se conheceu lá, com a nossa querida Fernanda também, e lá eu fiquei durante algum tempo e saí como gerente de sustentabilidade para a América Latina. Mas essa picadinha da sustentabilidade do social começou exatamente na faculdade, conhecendo o terceiro setor
E aí, essa carreira acabou trabalhando muito nesse foco social e depois na Philips agregou o ambiental também. E cansado desse mundo corporativo, e eu acabei me empreendendo também, eu criei a Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, a Abraps, qual eu sou idealizador, fundador, e agora sou conselheiro lá na Abraps, e também montei uma empresa chamada iSetor, que é uma empresa que faz a gestão financeira de pequenas e médias, que está com o meu ex-sócio Eric lá. Então, eu tive um pouco dessa experiência, né, na grande empresa, na ONG, sendo empreendedor, e agora estou lá na SPM, nos cursos de administração, de ciências sociais, de jornalismo, publicidade, falando de sustentabilidade, tentando impactar essa galera, essa molecada que está chegando, essa moçada que está chegando com essas questões todas para irem para o mercado e no MBA também, não só lá na SPM, como na Dom Cabral também, na PUC Rio Grande do Sul e em alguns outros lugares que eu também sou convidado. E sempre buscando, viu, Dario, que esse pessoal todo se engaje aí pelo ESG, pela sustentabilidade e que isso faça parte do dia a dia dele. Você sabe que, e aí eu estou fazendo aqui até um testemunhal, né? Eu, por vários anos, eu dei aula também na graduação e lá na SPM, aqui na SPM no Rio de Janeiro, você em São Paulo. E eu dava duas disciplinas diferentes, né? Uma relacionada com comunicação integrada, relacionamento com stakeholders, e a outra era de sustentabilidade. E me enchia de orgulho, né? Então aqui vai o testemunhal, me enchia de orgulho perceber que ao longo de um semestre, jovens em geral, sei lá, por volta dos 23, era o sexto período, né? Então 22 a 25 anos, dependendo da forma como ingressou e tudo, entre 22 e 25 anos, o quanto em um semestre a gente conseguia sensibilizar para o tema de sustentabilidade. E hoje, né, eu já saí da graduação, já tenho uns bons 10 anos, eu digo que pelo menos umas 3 ou 4 pessoas de 6, 8 turmas, né, sei lá, se botar 30 alunos por turma, 240, pelo menos umas 5 ou 6 pessoas se tornaram diretamente profissionais relacionados com sustentabilidade. E alguns outros é, relacionados ao tema, relacionados ao tema. Então, eu acho que, de novo, né, pegando aí do que você faz hoje, eu acho que é muito gratificante, acima de tudo, quando a gente percebe que a gente conseguiu mudar. Porque todo mundo entra, que saco, por que numa faculdade de comunicação eu preciso falar disso? E talvez, e vou fazer aqui um parênteses, talvez para você que esteja assistindo a gente, você não entendeu ainda por que num canal em que a gente fala de branding, a gente vai falar de sustentabilidade ESG. Porque, acima de tudo, o nosso momento, o zeitgeist do momento em que a gente vive, demanda que as organizações desçam do seu pedestal, saibam dialogar, saibam engajar e façam, acima de tudo, a construção de uma marca responsável e sustentável. É por isso que a gente está aqui hoje conversando com um especialista, um doutor no tema, que é o Marcos. Fecha parêntese e aí segue o baile. Vamos lá. Marcos, pegando desse gancho que eu falei agora, né? Às vezes me perguntam assim, né? Será o ESG apenas um rebranding da sustentabilidade? Olha a pergunta que fazem às vezes, né? Será que o ESG é um modismo? Ou seja, se eu ficar quietinho, daqui a pouco passa? Eu queria começar de novo, né, escutando de alguém que é especialista, que é multimídia, no tema, que você desmistificasse essas duas coisas. ESG é só um rebrand da sustentabilidade? ESG é só um modismo? E como é que você vê o ESG? Muito bom, muito bom. Essa pergunta também é a minha pergunta diária noturna com os alunos e também pelo LinkedIn, o pessoal sempre manda essa pergunta falando, isso é Marcos, está moda, não é? falhando às vezes o seu fone.
Às vezes Tá fumando. tá falhando, você está Tá falando e eu não ficando, estou né? escutando. A gente faz ao Uhum. vivo, a gente vai acertar ao vivo aqui, é só para ele acertar aqui o fone dele. Esse Vamos melhorou lá, agora? melhorou, vamos embora. Melhorou? Melhorou, tá bom. Então a gente acaba falando aí que muitas vezes, isso é moda, isso vai ficar assim, isso só vai passar, como tantas outras modas dentro da gestão, né? E eu gosto muito, viu, Dari, de mostrar que é uma nova forma de gestão, né? Então, lá nos anos 70 tinha qualidade total, com avisos, com os processos, com as melhorias contínuas, e aí isso foi implementado dentro das empresas, das fábricas, das indústrias. Isso naturalmente, todo mundo que acaba entrando numa empresa tem lá o seu processo a seguir, tem todos os seus guidelines, né, para você fazer dentro do seu departamento. Isso tudo devido a esse movimento dos anos 80, 90 e todo esse processo das ISOs e da qualidade. O ESG, o marketing, né, o marketing que veio aí nos anos 70, 80, né, que todo mundo falava, depois veio a comunicação integrada e com os stakeholders, e aí tudo isso também agora já virou um ferramental de trabalho. E agora a gente também tem que entrar e entender que o ESG também é um ferramental, né? A governança já muito clara, né, desde os anos 90, de como se governa a empresa, quem é que manda, quais são as políticas, quais são as regras, como que você faz o compliance, quais são os códigos de ética e conduta para você trabalhar nessa multinacional. E veio agora a reboque o ambiental e o social, né? Que é você fazer toda a gestão ligada a carbono, a resíduos, a questão das biodiversidade, todos os outros indicadores que lhe convém, conforme cada empresa e cada organização, e o social entra na questão que já é um clássico da área de RH, né, de gestão de pessoas, saúde e segurança do trabalho, e aí entra também o relacionamento com os outros stakeholders, como a comunidade, as famílias das pessoas e assim por diante. Então, o ESG nada mais é do que uma forma de gestão com indicadores próprios em que tenha lá para você organizar o ambiental, o social e a governança. E, para mim, é como se fosse a área financeira. Né? Eu até brinco, né, Dario, quando a gente fala com esses gestores que estão no MBA, e você fala, você que é gestor, que tem um departamento, você tem um budget, né? Tem um orçamento do departamento. E você tem que pôr alguém para orientar, para coordenar, para controlar o seu budget, né? O controller do departamento, né? Que geralmente das grandes empresas são chamados assim. E aí, essa pessoa tem que controlar a parte financeira, quanto gasta, quanto entra, quanto sai, quanto nota fiscal, isso e aquilo. Dentro de grandes empresas, esses indicadores também agora já entram as questões ambientais e as questões sociais. Então, para mim, o ESG vai ser um modelo de gestão, vai ser não, já é, né, Dario? O modelo Já é. de gestão que essas empresas já estão implementando. E não é modismo. Não é modismo, veio para ficar e quem não fizer vai estar fora do mercado, porque os grandes investidores estão exigindo isso, os bancos estão exigindo nos seus empréstimos todos os relatórios ligados à diversidade, ao meio ambiente e assim por diante. Eu li ontem, literalmente ontem, eu li um artigo seu no LinkedIn, eu assino o seu, a sua coluna, o seu artigo, e aí você bota um nome dizendo que o SG é pop. O SG é pop? Ou é um hype? É, é. Essa foi uma provocação de algum colega do trabalho, né? Que chegou e falou, agora você tá pop demais, que tudo é SG, que é isso e aquilo. Eu falei, não, artigo SG é pop, então. E aí saiu aquilo, mas era mais uma provocação, Dario, para a gente poder dar luz e dar foco a isso, né? Muitas vezes a gente vê grandes bandas de rock, vê isso, né?
claro. torce para a Copa do Mundo, milhões de pessoas assistindo, né, e tudo, e aí você vê o final da novela, e quando vai falar sobre a COP17, a COP15, quando você fala do desmatamento, quando você fala das queimadas, né, das enchentes acontecendo agora lá no sul do país, né, aí não, né, aí ou é desastre ou é coisa ruim, né, então essa é a minha provocação de será que a gente não consegue transformar o ESG, a sustentabilidade, numa coisa bacana, legal, em que as pessoas tragam isso e que não seja só para os biodesagradáveis, para os ecochatos, né? Que seja um tema que as pessoas naturalmente coloquem isso no seu dia a dia. Você sabe que anos atrás, eu só não vou acertar se foi o Washington Oliveto ou o Nizam Guanais, ou seja, um dos dois grandes titãs da publicidade, só não me lembro qual, que falou sobre isso, né? Assim, e de novo, eu estou falando de 15 anos atrás, que um dos grandes dilemas de a gente conseguir catequizar, no bom sentido, né? Catequizar a sociedade, comunicar, engajar, tornar a sociedade mais esclarecida sobre sustentabilidade, é que ela sempre estava envolta dentro disso que você falou, do biodegradável, né? Ah, parece que o mundo vai acabar, a gente não vai ter mais água, não vai ter ar, não sei o quê, e que a gente tinha que, acima de tudo, conseguir. E hoje, pelo número de documentários, né, e puxando para o pop, o número de documentários, sensibilizações, manifestações, posts, etc., eu acho que a gente conseguiu sair um pouquinho dessa linha, né, da catástrofe e, acima de tudo, para o nível da consciência, né? Olha, como isso impacta na sua vida, na qualidade da sua vida, na qualidade da vida da sua rua que não alaga, na qualidade do ar que você respira. Eu acho que a gente conseguiu começar a fazer, acho que ainda tem por conquistar, mas eu acho que a comunicação conseguiu fazer essa passagem do biodegradável, acima de tudo, para uma consciência mais plana. E aí, Marcos, eu vou fugir aqui do roteiro, que o próximo seria a gente falar de uma pesquisa que lá no seu artigo você fala do Rock in Rio, mas antes deixa eu só falar uma coisa, né? Eu só vou inverter aqui, puxando uma coisa que eu falei ainda há pouco. Como você está vendo ali, né? O dedo erra às vezes. Bora falar de branding acima de tudo, né? Né? Então a gente está falando de marcas, de construção de marca, de ecossistema de temas que gravitam em torno do ESG. Eu vejo marcas hoje engajadas, não vou listar, mas eu vejo marcas sim com um nível de consciência, de atitude maior. Eu vejo marcas que não prestaram atenção e ficaram expostas a riscos reputacionais ou até mesmo a multas, termo de ajustamento de conduta, o que quer que seja. Como você entende, né, e você tem essa sensibilidade, de novo, lá na Philips, você era comunicação e sustentabilidade, por exemplo, você está numa escola de comunicação, como é que você entende que uma marca precisa se posicionar em torno desses temas? Pô, são 17 ODS, isso é demais para mim. Eu não estou fazendo mal ao planeta, eu sou só sei lá, uma consultoria, o máximo que eu gasto é energia. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando, acima de tudo, de comprometimento, engajamento, difusão de temas. Como é que as marcas que querem fazer isso de uma forma genuína e não de greenwashing, né? Para você que está olhando a gente, se você não conhece o tema, vale a pena pesquisar. Na realidade, é uma família de washing, já teve o social washing, tem o greenwashing, falam de ESG washing, que no final das contas é nada mais nada menos do que uma conotação negativa das empresas, de algumas empresas terem se apoderado da comunicação pela sustentabilidade sem nenhum baseamento para fazer aquilo. Ou seja, eu tento pegar um atalho, eu tento parecer ser sem efetivamente ser. E aí, Marcos, de novo, né, para escutar você, como é que você acha que as marcas que querem fazer isso de uma forma genuína, elas podem transformar isso num capital para a sua percepção e até para a construção de um futuro melhor, de perenidade ou de fidelização para elas?
Para essa questão das marcas, eu adoro esse tema, viu, Dario? Eu queria agradecer você por esse convite, porque eu acredito que tudo parte daí, né? Parte do porquê essas marcas nasceram, né? Por que você vai criar valor para sua marca? Antigamente você criava valor que você precisava lá, né? Você vai no Kotler 4.0, 3.0, 5.0, que já tem também. Lá naquele gráfico ele mostra, onde você queria entregar o seu serviço, seu produto, e beleza, acabou, é isso, né? Depois começou a passar o processo de querer, além disso, gerar outros valores para a marca, que não era só o serviço, o uso, né? E aí veio toda essa questão emocional da marca, toda essa questão de a marca ser uma persona. Né? Aí veio o mundo digital, né? Para você também ser uma marca no mundo digital. E ficou meio vazio, né? Porque a marca não pode ser só esses valores. A marca precisa existir para alguma coisa. E geralmente as marcas e que tem esse imaginário coletivo das empresas que servem para alguém ganhar dinheiro, né? Que é o acionista, que é o dono da empresa e faz marca só para outros ganharem dinheiro. E eu vou gastar o meu dinheiro. Então, as marcas começaram a entender que elas têm que ter um propósito, né? Essa palavra está tão batida, mas tem que ter uma razão de existência. E aí eu falo que é back to the basics, né? Voltando às bases. Quando você abre uma empresa no Brasil, você faz um contrato social e você precisa ter um objeto social. Ou seja, o que você veio servir à sociedade? O que você trouxe à sociedade de valor? E não é o valor porque, eu trouxe aqui um detergente, não, né? Além disso, o que você gera de valor agregado à sociedade? E aí você citou muito bem os ODS, né, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, e que cada empresa vai ter lá 2, 3, 5, 10 ODS que ela vai chamar de seu para poder tentar melhorar o mundo. Né? Já existe até um pessoal do contra lá nos Estados Unidos falando que não, ESG não é comigo, eu já pago meus impostos e o ESG é o governo que faz. Né? Na Noruega você paga 60% de imposto e porque eu tenho que cuidar do ambiental e do social, se eu estou já delegando e delargando, dando dinheiro para o governo. Tem uma lógica por trás, mas eu volto e gosto muito da lógica que a empresa veio para servir a sociedade, não a sociedade veio para servir a empresa. E aí, o que ela vai trazer dentro de melhorias do mundo, né? Porque o mundo realmente está complicado, né? A gente vê todos os índices muito mal, e você vai buscar aí essa melhoria de alguma coisa no mundo. Né? E os 17 ODS, para mim, são o foco principal. E as empresas acabam escolhendo aquilo em que elas fazem impacto negativo. Né? Geralmente, uma empresa, sei lá, de petróleo vai falar sobre menos carbono, vai falar sobre melhorar a carbonização, outras formas de energia. Uma empresa mineradora vai falar de cuidar da natureza, enfim, cada um vai atrás daquela melhoria do seu impacto negativo, né? E quem sabe um dia a gente vai evoluir tanto nessa abertura de consciência, que eu adorei que você falou da abertura de consciência das empresas, e elas vão começar a fazer impacto positivo. Você sabe que, e aí quando eu começo esse tema em alguma aula, às vezes falam assim, mas ser sustentável ou ser ESG custa muito para as empresas, então uma pequena empresa nunca vai conseguir trilhar esse caminho. Primeiro eu falo assim, né, o básico, né? Olha, se você for lá no Sebrae, que é um indutor de conhecimento para pequena empresa, o Sebrae tem apostilas específicas sobre isso. Mas vamos sair do Sebrae só para dar um exemplo para quem está nos acompanhando aqui, né? Imagine que a gente vai abrir, eu e Marcos vamos abrir um restaurante. Então, a gente tem caminhos estratégicos para abrir esse restaurante. Um deles é ser mais um restaurante. E aí, talvez a nossa marca tenha que disputar por preço, ou por comodidade, ou não sei o que é que está, porque, de novo, nós somos mais um restaurante dentro de um universo de N mil restaurantes em São Paulo, no Rio de Janeiro. Mas não, eu e Marcos vamos abrir um restaurante, a gente vai, desde o início,
comprar de fornecedores homologados que tenham um processo de cuidado com a terra. O nosso processo de relação com os nossos empregados vai ser um processo não só de pagar um salário, né, mínimo por mês, mas, acima de tudo, de dar oportunidade de crescimento para eles, de aprendizado para eles. A gente vai tratar bem os fornecedores, a gente vai se relacionar, todo o nosso o não consumido, a gente vai, dentro da legislação, procurar dar uma contribuição, talvez, para uma determinada comunidade carente, e a gente vai fazer disso, eu estou só botando um pouquinho aqui de pitadas para não me estender, a gente vai fazer disso um dos pilares ou o pilar principal do nosso novo restaurante. E a gente vai procurar se diferenciar como marca pelas nossas atitudes, pelas nossas crenças, acima de tudo. Então, para você que está nos assistindo, e o doutor Marcos aqui pode complementar o meu exemplo, sim, é possível, mesmo eu sendo pequenininho, mesmo eu estando começando agora, já tomar decisões, vamos dizer a expressão, corretas, que me levem para um caminho de ser percebido como uma marca responsável. Eu não preciso, só quando eu crescer eu vou pensar disso. Não existe esse falso dilema. A gente pensa disso desde a base. A gente pensa disso, seja um restaurante, seja uma escola, seja o que for. Dá para pensar, mesmo numa escala pequena. É lógico que você não vai ter capacidade de investimento para comprar a última máquina da NASA. Mas não se precisa comprar a última máquina da NASA. Precisa, acima de tudo, construir fundamentos, percepções, atitudes. Estou certo, doutor? É isso mesmo. Eu acho que até quando você é menor, né, você é mais fácil de implementar uma ação, um processo, um produto. Marcos, está falhando de novo, está falhando de novo. Não sei se ela se movimenta na tela. Aqui, peraí, deixa eu colocar ele para fora mesmo aqui, que todo mundo já viu mesmo, e vamos que vamos. Melhorou? Melhorou. Eu acho que como desculpa. Você vai mexendo, ele vai modificando. Aqui, E aí, então, o que eu estava falando, que é muito mais fácil, Dario, a gente poder fazer um trabalho quando a gente é pequeno, né? Quando você monta um processo, produto, as tomadas de decisões são muito mais fáceis. E aí é muito mais fácil você implementar sustentabilidade, processos ambientais, melhoria de inclusão social, diversidade, do que uma grande empresa que tem muitos decisores, que tem muitas pessoas que acabam fazendo e tendo que tomar essa decisão, né? Então, com certeza, deve-se começar das pequenas e médias, e se isso não for o suficiente, né, para atrair, para se fazer, eu estava semana passada no Centro Sebrae de Sustentabilidade, que fica lá em Cuiabá, que tem exatamente todos esses materiais divinos que você falou, né, para vários segmentos, padaria, loja, restaurante, e as várias dicas de como fazer sustentabilidade. É muito bacana o trabalho deles, mas essas pequenas e médias conseguem já implementar, e um grande diferencial é, bom, se você vai nessa pegada, você tem a oportunidade, inclusive, de prestar serviços para as grandes empresas que também estão falando de sustentabilidade e querem fornecedores que tenham indicadores ESG, porque eles estão sendo cobrados, inclusive, que os fornecedores deles também sejam ESG. Então, torna-se um diferencial de mercado, torna-se um diferencial de trabalho para poder desenvolver e vender mais, né? Você sabe que você falou uma expressão que é interessante, que é assim, não basta nos tempos atuais, nos desafios atuais, a empresa fazer a sua parte. É lógico que isso é maravilhoso. Mas o quanto ela puder influenciar para que o seu fornecedor e o fornecedor do seu fornecedor também atuem da mesma forma, você está tanto mitigando o risco, como fazendo, expandindo com que essa cadeia seja cada vez mais uma cadeia de valor do bem. Marcos, eu vou pegar aqui de um papel, onde tem aqui minha cola, né? E você falou nesse seu artigo de ontem, do ESG é Pop, que você menciona uma pesquisa feita durante o Rock in Rio, agora de 2022, que realizou aqui no Rio de Janeiro. Você diz que uma pesquisa do Datafolha que mostrou que o público está mais consciente na sua intenção de compra.
Eu não vou nem falar o número, você fala daí, mas isso é um dado bom. Isso é um dado bom, né? Estamos falando de um festival que tem 70% do seu público de pessoas jovens, talvez de 30, menos do que 30 anos, por exemplo, e que eles estão dando uma demonstração de intencionalidade de compra baseado em critérios sociais e ambientais. Conta para a gente um pouquinho desse estudo. Legal. Essa foi uma pesquisa da Datafolha, né? Sendo que 83% daqueles que foram ao primeiro fim de semana aceitariam pagar mais caro por produtos e serviços que não prejudicam a natureza. E que 66% costumam comprar produtos mais sustentáveis e que 59% avaliam antes para ver se realmente o produto é um produto mais sustentável, né? Então, mais do que falar, né? Eles já estão indo pesquisar e lendo rótulos, né? Para entender se aquele produto tem um impacto social, um impacto ambiental positivo, negativo e assim por diante. Porém, viu, Dario? Porém, tem uma outra pesquisa, que é uma pesquisa do Google e da MindMiners, e nessa pesquisa mostrou dos brasileiros, né? Colocar a pesquisa MindMiners e Google, um em cada 5 brasileiros já ouviram falar sobre a sigla ESG. Né? Então, por isso que a gente estava falando de divulgar o ESG para mais Sim, sim. pessoas. Acho que é muito importante isso para o branding também, né? Porque não adianta você investir nisso e as pessoas nem saberem o que é isso. Né? Então, acho que é um movimento aí que as grandes empresas estão fazendo. Porém, 4 em cada 5 declaram como importante a atuação das empresas em ações relacionadas ao meio ambiente e ao panorama social e ambiental. Mas muitos deles não querem mudar o seu comportamento para poder ser mais sustentável. Né? Então, tem aí um Não querem, não contrassenso. querem. Não querem. Né? Então, essa é uma grande dificuldade que a gente vê, né? Que existe sim intenção de compras, sim existe intenção de mudança, porém, ainda não existe talvez um incentivo, né, para essa mudança, muitas vezes, ou senão não existe alguém explicando como fazer, né? E eu acho que é por isso até o livro lá, os 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis, que eu escrevi, que mostra aí as várias açõezinhas a se fazer para quem quer ser mais sustentável. Ou seja, a gente está com o copo meio cheio e meio vazio, né? A gente tem boas notícias, mas ainda tem caminhos por construir. Marcos, Exato. vamos pegar de novo, né? Você tem uma estrada aí longa sobre ESG e sustentabilidade. Por exemplo, a gente fala muito quando a gente quer falar sobre consciência e sobre liderança em termos de sustentabilidade, ESG, naturalmente, Natura é um benchmark nosso, né? Isso não quer dizer que a Natura, desde sempre, nunca teve problema, não. Ela teve lá atrás, quando ela foi para Paris, né? Mas há bastante anos ela fez todo o dever de casa e hoje, com certeza, é um fenômeno, uma relação direta e feliz entre atitude, construção de marca, coerência entre esses pilares e entrega, por exemplo. Ele pode falar de Braskem, um B2B, né, comprometimento com reciclagem, com inovação, com a química verde. Ele pode falar de Patagônia, por exemplo, né, uma empresa agora sem dono e com vários. Queria que você listasse, de novo, né, dois exemplos em que mudar a atitude, mudar o foco para um ESG auxiliou na percepção de marca. Você tem um ou dois exemplos aí para falar com a gente? Eu acho que tem uma marca que já nasceu com um propósito, né, que é a Ben Jerry's, né, que nasce lá e depois ela cresce, faz esse movimento todo ligado à diversidade, ligado às questões ambientais, e, portanto, se destacar no mercado, a Unilever vai lá e compra. Né? Então, Comprou, eu acho que esse comprou, né? comprou, né? Ou seja, eu acho que esse é o ápice, né, de
de qualquer marca, de qualquer empresa que começa pequenininha. Imagina, eu li e os alunos já trouxeram o case da Ben Jerry's, né? E aí eles mostram o quanto foi trabalhado, foi desenvolvido, e aí vem uma dessas gigantesca, mundial, global, e acaba comprando. E assim também foi com a Mãe Terra, né? Que é aqueles snacks saudáveis, veganos, vegetarianos que tem, e eles também acabaram, depois de muito brand, de muito investimento na questão de ter uma marca com propósito, ter uma marca aí que respeita a natureza e assim por diante, ela também foi comprada pela Unilever, né? E um outro exemplo que a gente adora sempre, que é uma empresa Sistema B, é a Dengo, né? Chocolates Dengo, que tem aí em algumas capitais do país, né? E eles têm todo um processo, viu, Dario, muito interessante para poder não afetar o ecossistema do cacau, né? E aí eles usam todos os produtos muito bem selecionados, de pequenos agricultores, todo o processo é muito bem feito, já tem as lojas, tem o próprio site, e tudo passa pelo crivo, né, desse pensamento ligado diretamente à sustentabilidade, à causa, ao propósito, que o Stefan, que é o CEO, sempre muito bem fala sobre essas questões e fala de paixão mesmo por acreditar efetivamente nisso. Você sabe que esse exemplo da Dengo é muito abrir um pop-up aqui na cabeça, né? Porque assim, quando você tem esse conjunto de práticas, né? Você falou aí do ecossistema do cacau e do manejo, etc. e tal, a sua narrativa fica mais fácil, porque ela é a sua origem. Ela é o que você acredita. Você não precisa mirabolantes ideias, não, é contar o que você é. Facilita todo o Isso, processo. Só precisa falar de isso você. só precisa falar daquilo que você acredita e que você faz. Simples assim, Exatamente. né? Não precisa criar uma estratégia de um storytelling, de fazer um projeto, de fazer Não, um programa. Simples assim, eu faço assim. Você gosta ou não, custa um pouco mais caro, mas você está pagando por cacau puro, você está pagando por cacau justo, você está pagando por pessoas e famílias que sobrevivem com isso. E é isso, essa é a história de verdade e ponto. exatamente. Facilita todo o processo de construção de marca. Porém, vou puxar outra conversa. Porém, existe também, por outro lado, a prática do greenwash, né? Ou seja, daquelas empresas que tentam, acima de tudo, pegar atalho. Sem a gente citar nomes, né? É assim, mas sendo aqui o Bora, acima de tudo, um programa para levar conhecimento para profissionais de marketing e alunos de MBA, o que que você diz em termos de não caiam nessa tentação? Não sigam por esse caminho. Fala um pouquinho disso para gente, por favor. Eu tenho um pouco de medo, Dario, porque essa questão do greenwashing ficou tão famoso que empresas que fazem coisas agora não querem falar as suas práticas positivas, né? É um efeito rebote até, né, das empresas esconderem com medo de aparecerem greenwashing, mas eles têm esse processo. Para não ter greenwashing, acho que é muito da fala anterior que a gente estava, né? Precisa ter verdade por trás disso, não pode ser só um storytelling. E tudo que você fala, tudo que você comunica, precisa ter um respaldo, precisa ter um lastro, né? Um lastro que seja auditável, que seja quantificável, que seja verdadeiro, que você mostre, né? O que tem muita gente em grandes empresas fazendo é que dentro do processo lá da fábrica, de poder fazer o marketing, de pôr campanha no ar, de pensar no branding da marca, vai num acelerômetro assim que esquece uns checklists básicos, né? Desde, olha, como que a gente comprova isso? Né? A gente tem um site para isso, a gente tem um terceiro dando ok aqui, uma auditoria, tem uma universidade que pesquisou sobre o tema,
né? Ou seja, a gente precisa dar validação para esse lastro, para que esse lastro efetivamente seja verdadeiro, né? E aí não é o própria empresa que cria um selo ou fala, olha, eu estou falando a verdade aqui. Não, né? É um terceiro que fala, relata, que aprova, que mostra que aquela ação, aquele projeto está sendo verdadeiro. E muitas vezes as organizações passam nessa corrida do dia a dia e lançam uma campanha